Agora nós vamos fazer um estudo sobre as principais equivalências lógicas da álgebra de Boole, que envolvem propriedades, alguns teoremas, características dessa álgebra. A primeira que eu trago, ela é comum, né, a outros tipos de álgebra, que é a propriedade da associatividade. Deixa eu pegar aqui um pontador. A associatividade diz que se você fizer a operação OU de A com B e depois fizer um OU com C, isso é a mesma coisa que fazer o A, né, com o OU do B com C. Né? Então eu posso fazer, começando fazendo A mais B, ou então fazendo, né, o B mais C. Tá? Então o resultado vai ser o mesmo. Chama-se equivalência de associatividade. Da mesma forma, associatividade para o AND. O resultado do AND de A com B e o resultado disso, um AND com C, é a mesma coisa que o AND do A com o resultado do B AND C. Algumas dessas equivalências nós vamos comprovar através da tabela verdade, e outras você vai poder exercitar dentro dos exercícios de algebrismos. Tem a comutatividade, né? Tanto faz você fazer A ou B, né? Isso é igual a B mais A, né? Isso é facilmente comprovado através de uma tabela verdade. Da mesma forma, a comutatividade do AND, A vezes B é igual a B vezes A. Existe o elemento unitário da operação OU, que é o zero, né? 0 mais A é igual a mais 0, que é igual a A. A gente sabe que o OU é verdadeiro, ou o OU é 1, se um dos termos for 1. Se esse aqui for 0, o OU só vai ser 1 se o A for 1. Né? Então, se o A for 1, o resultado vai ser 1, que é o A. Se o A for 0, o resultado vai ser 0 mais 0, que é 0, que é o próprio A. Da mesma forma, o elemento unitário da multiplicação, né, do AND. 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa vezes 1, que é igual àquele próprio qualquer coisa. Estou aqui falando qualquer coisa como sendo qualquer valor de uma certa variável. Então, 1 vezes A é igual a A vezes 1, que é igual a A. Se o A for 0, essa multiplicação vai dar 0, que é o A. Se o A for 1, isso aqui vai dar 1, que é o A. Existe a propriedade da distributividade. Então, se você tiver um AND de um termo pelo OU de um segundo termo, você pode distribuir, né? E isso aqui equivale a A vezes B mais A vezes C. Né? Você distribui o A pelo B e pelo C. Nós vamos demonstrar posteriormente isso através de uma tabela verdade. E tem a distributividade aqui do A mais B vezes C. Nesse caso vai ser A mais B vezes A mais C. Então, A mais B vezes A mais C. Uma outra propriedade é a existência de um complemento. Né? Então, se eu tiver A vezes o A negado, vai dar 0. Se o A for 0, o próprio AND aqui vai dar 0. Se o A for 1, ele vai dar 0 também, porque o 1 negado vai ser 0. E no OU, né, eu vou ter também o complemento. Né? A mais A negado vai ser sempre 1. Porque se o A for 0, o A negado vai ser 1. Se o A for 1, o próprio resultado já é 1. Existe a teorema da dupla negação. Né? Se eu negar 2 vezes uma variável, eu chego nela mesma. Então, isso é muito fácil você entender. Se o A for 0, né, o não 0 é 1, o não 1 voltou para o 0. Né? E se o A for 1, o não 1 é 0 e o não 0 é 1. Então voltou novamente para o valor de A. Existem outras, né? A vezes A é o próprio A. Né? 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. A mais A vezes B é igual a A. Né? E também A vezes A mais B. Isso aqui também vai dar A.
também fazendo, né, algebrismos aqui, ou fazendo a própria tabela verdade, você vai ver que isso aqui é uma equivalência lógica. E, por último, tem o teorema do De Morgan, que diz que a negação de dois termos de uma OU resulta numa AND dos termos negados. E que a negação de uma AND resulta numa OU dos termos negados. Então, isso aqui também, através de alguns algebrismos, usando essas propriedades, né, ou da própria construção de tabelas verdades, nós podemos fazer essas comprovações. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente fazer as comprovações. Na associatividade, por exemplo, nós tínhamos que A mais B mais C era igual a A mais B mais C. Então, nesse caso aqui, eu vou montar uma tabela verdade. Essa tabela verdade tem 3 variáveis, A, B e C. Então, eu vou ter aqui 8 combinações. As combinações, né, são as possíveis. Falso, 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 até verdade, verdade, verdade. Para cada uma dessa linha aqui, eu vou ver qual é o resultado de A mais B. E vou ver qual é o resultado de B mais C. E aí vou aplicar esse lado da expressão e depois esse lado da expressão. Eles têm que ser iguais, como a gente vai ver que são. Então, esse primeiro termo, A mais B, ele vai ser verdadeiro quando uma das variáveis forem verdadeiras. Nesse caso aqui, ó, o B é verdadeiro, nesse caso aqui o A é verdadeiro. Então, todas essas linhas aqui, o A mais B é verdadeiro. Da mesma forma, eu procuro o resultado de B mais C. Quando B ou C forem verdadeiros, né? B é verdadeiro aqui e aqui. E o C vai ficar alternando aqui. Então, eu vou ter aqui verdadeiro, aqui verdadeiro, aqui verdadeiro, aqui verdadeiro. Esses dois aqui também verdadeiros. Aí agora fazendo o A mais B mais C, A mais B mais C, eu vou ter aqui verdadeiro, eu vou ter aqui verdadeiro, aqui eu vou ter verdadeiro, 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 verdadeiro. E faço a última coluna, o A mais B mais C. O B mais C está aqui, ó, ele já é verdadeiro aqui, e aqui, e aqui. Aqui ele é falso, mas o A é verdadeiro nesses 4. Então também dá esses 4 aqui verdadeiros. E agora, comparando esta coluna com esta coluna, nós vemos que eles são idênticos em termos de resultados. Portanto, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. E assim está provada, porque essas são as 8 possíveis combinações das variáveis A, B e C. E em todas as combinações, a expressão A mais B mais C foi igual a A mais B mais C. Então, isso é suficiente para provar, né, que isso é verdadeiro. E a mesma ideia você pode fazer aqui, por exemplo, para distributividade. Eu tenho novamente 3 variáveis, A, B e C, 8 combinações. Aí eu faço mais algumas colunas, do B mais C, do A vezes B e do A vezes C. E aí, novamente, as últimas 2 colunas tendo a expressão de um lado e a expressão do outro. E, novamente, se você fizer essa aplicação, você vai encontrar as últimas 2 colunas idênticas, provando que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Ou seja, você pode distribuir o A nessa multiplicação com o termo aqui em soma. Ele vai ser a soma do A distribuído na AND do A com B e A com C. Ok?